Vocês estão vendo aqui. Reparem na inclinação desse parafuso, tá? Tem uma inclinação, tá, para anterior. Então eu vou mostrar isso para vocês. O que é o buccal shelf? O buccal shelf, tá? É essa região aqui, ó, tá? É essa região. É essa parte aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Os taiwaneses, eles faziam muito buccal shelf, tá? Eles fazem muito buccal shelf aqui, ó, na região do primeiro molar. Só que isso aqui é exatamente o que vocês vão encontrar na clínica, ó. Vocês vão encontrar o paciente que não tem osso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem pouco osso. Então fica muito difícil de instalar. Então o que acontece? Nós acabamos colocando o dispositivo mais para distal, na região aqui, ó, na região do segundo molar, do terceiro molar, tá? É muito comum. Então essa região aqui é uma região pobre, tá? Uma região muito pobre de buccal shelf. Então nós sempre vamos trabalhar mais para a região distal, então lá para o segundo e terceiro molar. Então primeiro ponto, a inclinação, tá? Quando nós falamos, antes de a gente falar da inclinação, primeiro ponto vamos falar do parafuso, tá? Nós temos vários tamanhos, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse que está na chave é um 2x12. Tá? Esse 2x12 é o ideal, tá, que nós utilizamos no buccal shelf. Por quê? Porque aqui nós não precisamos de uma estrutura muito longa, nós precisamos de um dispositivo que ele fique normalmente na altura do slot ou na altura do gancho. E você não tem tanto comprimento aqui de osso que você precisa de um parafuso mais longo do que esse. São raros os casos que nós colocamos um igual a esse aqui, ó, que está ao lado, tá? Que é o 2x14. Normalmente nós trabalhamos muito com o 2x12. Tá? Então você vai falar, qual que é o parafuso que nós usamos de eleição? Tá? O parafuso de eleição normalmente, tá, é o 2x12, tá bem? Pessoal, se vocês colocarem acho que o celular na horizontal vai ficar melhor para enxergar, tá? Então quem estiver assistindo aí, colocar ele na horizontal fica mais fácil. É a mesma forma que eu estou assistindo. Então vamos utilizar o 2x12. Agora, 2x14, nós vamos utilizar em um caso só. Só quando a gente tem que colocar ele muito na distal aqui, na região do trígono reto. Ou seja, quando a gente tem que trabalhar, por exemplo, com um dispositivo bem inclinado para anterior, naquele caso que não tenha muito osso. Então a gente tem que trabalhar ele bem nessa distal. Só que são poucos os casos que eu utilizo ali. Eu gosto muito de utilizar na região do segundo molar, na distal do segundo molar, que para mim é a melhor região possível para instalar. Primeiro ponto, nós temos que ver dois pontos, são os dois pontos principais. Primeiro, eu vou falar de inclinação, tá? Então a inclinação do dispositivo, vamos lá. Quando eu falo de inclinação, eu falo dessa inclinação. Eu estou colocando bem de frente para vocês, como se vocês estivessem vendo o mesmo paciente, ó. Tá? Vocês vão ver exatamente o paciente dessa forma. Então o que vai acontecer? Eu tenho que ver primeiro essa inclinação, ó. Essa inclinação, vocês vão perceber que a chave ela fica paralela ao dente, ó. Você está vendo que a chave está totalmente paralela? Eu vou pausando que eu acho que fica mais fácil a gente poder visualizar, ó. Totalmente paralela. Eu não estou falando de inclinação, ó, vestibular. Olha a diferença, ó. Estou inclinando bem para o vestibular para vocês verem a diferença de um para o outro, ó. Essa inclinação, normalmente não é a inclinação que eu utilizo. Porque quando eu faço isso, dois motivos. Eu vou ter mais osso medular e segundo, quando eu faço esse tipo de inclinação, eu estou jogando o parafuso contra as raízes. Então eu sempre prefiro trabalhar com a inclinação assim, ó, totalmente paralelo ao dente, ok? Então essa é a inclinação que normalmente eu faço. Se nós formos olhar de lado, ó, nós vamos ter normalmente essa inclinação, ó. Só que é uma inclinação anterior. Tô reparando, ó, uma inclinação anterior. Essa inclinação, normalmente é uma inclinação que nós fazemos. Por quê? Porque tem a abertura de boca do paciente. Então, nós precisamos realmente de uma inclinação mais anterior. Ok? Então, esse tipo de inclinação é uma inclinação que é normal nós fazemos.
Se vocês forem olhar em muitos casos de taiwaneses, eles colocam, ó, alguns casos assim, ó. Vou tirar até daqui, vou colocar uma posição melhor aqui, ó. Eles colocam assim, ó. Só que por que eles conseguem colocar assim, ó, bem vertical? Ó, vou colocar assim, fica mais fácil. Vendo, ó, bem vertical. Por quê? Porque normalmente, quando você coloca ele na região mais na parte de primeiro molar, aqui na distal do primeiro molar, fica mais fácil de você colocar assim, porque você está trabalhando mais na região anterior, você não depende muito da abertura de boca do paciente. Quanto mais para distal você vai indo, ó, mais você vai inclinando o dispositivo. Por isso, quando eu falo, quando a gente vai colocar aqui, ó, nessa região, tá, que é a região mais posterior, temos que trabalhar com um dispositivo mais longo, porque daí você vai trabalhar com ele mais inclinado. Aí você precisa estar com a cabeça mais anterior, ok? Então são detalhes muito importantes aí na hora de instalar. A instalação, primeiro ponto. Falei muito isso a semana passada, tá? Vou abrir um pouquinho mais a imagem para ficar mais fácil para poder visualizar agora. Aqui, ó. Quando eu vou trabalhar instalação de buccal shelf, o importante é isso aqui, ó. Estarmos extremamente apoiados, tá? A chave, ó, ela tem que apoiar na palma da mão. Então, quem assistiu a semana passada, eu falei muito sobre isso, sobre apoio de chave. Por quê? Porque quando você vai instalar um buccal shelf, se você não tiver esse apoio e você tentar instalar somente dessa forma aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Aqui você tem uma força, ó. Aqui você tem uma força, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho outra força. Repararam na diferença? Ó, aqui, palma da mão, fecho os dedos. O que acontece? Eu tenho, ó, uma força, ó, onde eu não preciso apoiar. A chave está apoiada, ó, na palma da minha mão. Ok? Ó, exatamente isso. E calma aí que não pegou a câmera. Desculpa, pessoal. Vou pôr mais para baixo aqui. Ou vou inverter. Vou fazer isso, ó. Deixa eu ver se melhorou aqui. Vamos ver. Ah, agora sim, olha lá. Ó, palma da minha mão. Estão vendo? Então esse apoio aqui, tá? A chave, ó, eu consigo dominar ela aqui, ó. Porque quem tá forçando é a palma da minha mão, ó. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, o que acontece? Eu tenho apoio, ó, só digital. Então aqui eu não tenho força. Vocês vão perceber que aqui eu não consigo nem colocar o parafuso direito aqui, ó, porque eu tenho a força, tá? Basicamente digital. E esses dedos aqui, eles ficam só para segurar a chave. Ao passo que, se eu apoiar na palma da minha mão, aqui, ó, olha a pressão que eu faço aqui, ó. Eu faço uma pressão muito maior. Quando eu falo de pressão, tá? Eu tô falando isso aqui, ó. A chave completamente apoiada, tá? Na palma da minha mão, ó. Então aqui é uma forma e aqui é outra forma. Assim não é interessante, porque você perde força. Se você soltar a chave cai. Aqui, ó, a chave está totalmente apoiada na palma da minha mão, eu tenho muito mais força, tá? Isso é um detalhe importante na hora de instalar o buccal shelf. Então, vamos lá para a instalação. A hora de instalar, apoia bem aqui, ó, tá? Eu de preferência faço em pé. Coloco a chave aqui, ó, vou colocar mais de lado para poder ficar mais fácil. Aqui, ó. Faço isso, apoio, ó. De novo, ó. Vou virar, ó. Ó, só na palma da mão. Apoio e agora, ó, vou fazendo a instalação. E vou colocando, ó. Se eu soltar aqui, ó, a chave está estável. Percebe que eu vou e volto, ó. A chave não balança. Se eu tô aqui, ó, a chave tem essa tendência de báscula. E tem um ponto muito importante, por exemplo, vou parar aqui, ó, para vocês verem. Ó. O que acontece? Eu vou chegar bem pertinho da câmera aqui, ó. O que acontece aqui, tá? Vou até tirar meu dedo aqui. O que acontece? Se nesse momento aqui, tá? Eu faço isso aqui, ó. Ó, movimento de báscula, o que vai acontecer? Essa parte está presa lá dentro. E aqui fora faz a báscula. Você pode quebrar o dispositivo aqui.
Por isso que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. A hora de estar instalando, tá? Vou voltar por a chave aqui para ficar mais, porque eu tirei para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Na hora que vocês estão instalando, tá? É importantíssimo a palma da mão para que você tenha firmeza e consiga fazer isso, ó, sem nenhum tipo, tá, de movimento de báscula. E vai instalando, ok? E coloco até onde eu preciso. E aí você tem o Buckle Shelf instalado. Vou tirar minha mão daqui, olha lá. Ok? Você tem essa inclinação. Como que vai ficar o Buckle Shelf? Vou mostrar aqui de novo. Olha como ele fica. Com uma leve inclinação anterior. Olha. Não tem segredo, né, pessoal? Simples. Vou voltar lá para os nossos comentários. Então, pessoal, é assim. Buckle Shelf tem que ter essa inclinação anterior. Por quê? Essa inclinação anterior é onde você consegue, tá, ter acesso na boca do paciente. Então, é imprescindível ter esse acesso aqui, ó. Vou colocar assim. Fica mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Agora, se você não faz isso, você não tem esse acesso. Então, a inclinação é normal. Só que a inclinação é anterior, é neste sentido, tá? Não é neste sentido. Se vocês olharem de frente aqui, vocês vão ver que o dispositivo, olha, está totalmente paralelo ao dente. Então, isso é muito importante você ter, tá? Esse tipo de posicionamento, ó. Inclinação, tá? Vocês vão reparar, ó. Não tem nenhuma inclinação aqui. Ó, totalmente paralelo ao dente. E ao mesmo tempo ele tem uma inclinação anterior. Ok? No Buckle Shelf é isso. Pessoal, vou voltar para mim aqui agora. Então, assim, é extremamente importante, tá? Você ter um posicionamento, tá? De Buckle Shelf, tanto de postura sua, tá? Postura de mão, tá? Então é uma série de... Posso falar para vocês? É uma série de detalhes para que você possa instalar. Vai da posição sua de corpo, vai da posição sua da chave com a mão. Por isso que, se vocês, quem assistiu aí no domingo passado, eu fiz uma live só mostrando posicionamento de mão com chave, tá? Então, se você tem um bom posicionamento de mão, se você tem um bom posicionamento corporal, se você tem um apoio, se você vai facilitando. Agora, umas dúvidas que eu vejo que são muito frequentes. Ah, o Buckle Shelf é muito duro. Pessoal, é duro mesmo, tá? Só que assim, quanto mais mal posicionado você está, mais duro ele é, tá? É muito simples. Tente pegar um peso, tá? Você tá lá na academia e você vai pegar um peso de 5 quilos. É fácil, você agacha e pega. Um de 10, começa a aumentar. De 20, 30, 40, 50. Vai chegar no momento que você não consegue abaixar só e pegar. Você tem que ter uma postura para erguer aquilo ali, tá? Então, assim, quanto mais duro, tá? Mais pesado é, mais você tem que ter postura. O Buckle Shelf é igual, pessoal. Você colocar um entre raízes, se você pegar a chave assim, tá? Pegar assim, qualquer forma, é fácil. Por quê? A quantidade de newtons que você precisa para instalar um entre raízes é pequena, tá? É pequena. Então, até que a literatura fala que você pode chegar até 25, mas normalmente você usa 10, 15, no máximo. É muito baixo. Agora, quando você vai instalar um Buckle Shelf, tá? Pessoal, é completamente diferente. O osso é duro, então você tem que fazer realmente uma pressão. Se você não fizer essa pressão, você não consegue instalar o Buckle Shelf. Fica extremamente difícil. Então, postura corporal, postura de mão, postura de chave, tipo de parafuso, isso é importante. Até, não sei se o Matoba está aí ainda, mas o Matoba é um cara que
está com a gente aí, é um grande amigo, que está com a gente desde o começo. Ele usou os primeiros e ele está usando agora os que a gente desenhou por último, faz um ano e pouquinho que nós tivemos seu último parafuso. Pessoal, esse é completamente diferente, tá? Olha lá, ó, o Matoba tá aí. O Matoba, ele pode até falar para vocês, assim, o dispositivo hoje é completamente diferente, tá? Do dispositivo que era antigamente. Então, por isso que eu falo, desenho, tá? Desenhar a ponta, desenhar a rosca é extremamente importante. Então, vocês têm que entender o que vocês estão utilizando. Então, ó, sequência. Primeiro, selecionar bem o dispositivo. Segundo, selecionar bem a chave. Terceiro, ter uma boa postura na instalação. Quarto, ter uma boa posição de chave na mão, tá? Tudo isso faz com que você tenha mais sucesso no buckle shelf. O IZC é muito mais fácil de colocar. O IZC, ele é simples. Você tem um osso muito mais maleável. O buckle shelf, o osso é muito mais rígido, é muito mais complexo de instalar, tá? Matoba colocou aqui, em 6 semanas, um molar em classe 3 quase virou classe 2. Nossa, só que passei um sufoco porque fiz a instalação durante a extração do siso. Foi fantástico. Perfeito, Matoba. Sempre quando a gente tem extração de terceiros molares, é mais difícil de fazer a instalação, porque é na mesma região. Normalmente é difícil fazer a instalação. Geralmente quando é extração de terceiro, a gente sempre deixa para instalar pelo menos um mês depois, que fica muito mais fácil, tá? Você tem uma região que já está cicatrizada, é mais fácil de instalar e até mecânica. Então é assim, pessoal, para fazer o buckle shelf, você tem que entender muito bem tudo isso. Se você tiver uma boa posição de tudo isso que eu lhe falei, vai ficar fácil? Não vai ficar fácil, tá? Mas vai te ajudar em muito, porque se você tiver todos esses detalhes, tá, na cabeça e você aplicar isso daí, o que vai acontecer? Você vai facilitar a sua instalação. Agora, se você não tem nada disso, tá, você coloca uma postura errada, não apoia na palma da mão, coloca um dispositivo que não tem o mesmo corte, pessoal, você está dificultando a sua vida. Aí você não pode falar depois que não consegui colocar o buckle shelf, porque o buckle shelf ele é muito duro, porque a região é difícil. Pessoal, quem está acompanhando desde a minha primeira live, tá, eu falo que você selecionar bem material, você ter um bom posicionamento, conhecimento de anatomia, tá, conhecimento de técnica de instalação, você facilita. Agora, se você tentar colocar um dispositivo hoje sem nenhum desses requisitos, fica tudo muito mais difícil. Não adianta você querer colocar um dispositivo hoje sem nenhum tipo de conhecimento, tá? Então é importante ter esses conhecimentos antes de você colocar o dispositivo, porque quanto mais você vai avançando na técnica, mais difícil vai ficando, mais você tem que ter conhecimento, tá? Então isso é extremamente importante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que estava fechado. Rodrigo, me diga a referência no buccal shelf ao dente molar ou ângulo da mandíbula. Bem, olá Coral, meu grande amigo Coral também tá aí. Primeiro, vamos lá. Coral, referência. Eu normalmente pego como referência segundo molar, tá? Geralmente eu começo na distal do segundo molar. É raro o caso que eu consigo colocar um buccal shelf na região mesial, tá, do primeiro molar. É muito raro, raríssimo, tá? Ou distal. Normalmente eu coloco, tá, distal de segundo molar. Vou te falar que em 90% dos casos é sempre distal de segundo molar, tá? Os outros 10% é mais para trás ainda, tá? Já vai para terceiro. Região distal de primeiro molar, raríssimo, tá? Principalmente o paciente ocidental. Oriental ainda você consegue, ocidental é muito difícil. Vamos lá, tem mais perguntas aqui do Souza. Qual marca é indicado? Souza, é assim, eu hoje trabalho somente com a Datstil, tá? É a marca que eu uso, por quê? Porque eu que ajudei a desenvolver os parafusos todos, então eu sei exatamente como é a ponta, como é o corte. Não sei se você assistiu alguma outra live minha, mas eu falei exatamente sobre isso, sobre a ponta, sobre ele tem um detalhe na rosca, que são poucos que tem, eu acho que nacional não deve ter nenhum, tá? Inclusive isso foi uma das patentes que nós fizemos, uma das patentes, né? Nós fizemos patente de transmucoso, várias outras, mas esse foi um deles, tá? Que é um perfil que nós temos na ponta, não sei se eu vou conseguir te mostrar aqui. Eu vou tentar, tá? Que é onde ele tem um acúmulo, tá? Já vou te responder, Regina.
é um acúmulo, tá, de material que diminui a pressão, tá? Isso é extremamente importante. Eu vou tentar te mostrar aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se a câmera vai pegar. Ó. Tá vendo na pontinha ali, ó, umas bolinhas brancas ali, ó, bem na ponta? Eu vou até girar mais a chave, ó. Por que essas bolas, essa parte branca? Ó, bem na ponta mesmo ali, ó. Isso daí é do modelo, tá, ó. Como eu perfurei o modelo, ó, esse amarelinho do modelo, ele tá ali, ó. Ele compactou a resina na ponta do dispositivo. Ó, olha lá, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó, tá vendo? Uma parte ali, um pozinho. Esse pozinho é exatamente a compactação, tá? Então, quando nós fazemos a instalação do dispositivo, nós compactamos, tá? Esse daí na ponta. Então, por isso que tem esse desenho específico. Isso aí foi uma coisa que nós fizemos, esse registro, tá? Justamente para quê? Para diferenciar. Então, acho que ele é o único, tá? Que tem isso daí. Vamos lá. Obrigado você, sua Helena. Tem chave da Morelli para o bucal shelf? Serve? É o seguinte, Regina. A Morelli, ela lançou 2 parafusos, tá? de aço. Ela lançou um 2x12 e um 2x14. Só que é o seguinte. Nós, tá? Por exemplo, nós usamos a classificação internacional, que é a que eu gosto. Quando eu falo 2x12, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Quando eu falo 2x12, eu estou falando que eu tenho 12 daqui, ó, do começo transmucoso até a ponta da rosca. Então eu tenho 12 aqui, onde eu tenho 8 de rosca e 4 de transmucoso. A Morelli lançou um 2x12, só que na verdade o 12, a Morelli não usa como referência o tamanho inteiro do dispositivo, transmucoso mais rosca. Ela usa somente a rosca. Então o parafuso da Morelli hoje ele tem 12 de rosca e 4 transmucoso. Tá? Então nós vamos falar de 16 milímetros. Ele é muito longo para bucal shelf. Então, por exemplo, quando eu falo 2x14, que eu utilizo na área, que é esse aqui, na área mais posterior, eu estou falando de 8 de rosca e 6 transmucoso, total de 14. A Morelli, o mínimo que ela tem, o total é 16. Tá? Então, se o 2x14 eu estou falando que é longo para colocar em bucal shelf, imagina o 16. 16 não tem indicação, tá? Então, hoje o da Morelli, o 2x12 deles é como se fosse igual a um 2x16. E o 2x14 da Morelli é igual a um 2x18, tá? É o maior do mercado. Nós temos hoje um 2.4 por 17, só que ele tem 17 tamanho total, o da Morelli tem 18, é maior ainda, tá? Só que ele é muito fino, ele é 2, teria que ser 2.4. Então, não é indicado para bucal shelf, tá? Se acontecer de quebrar, o que eu faço? Rita, essa é uma outra live, tá? Aí já é bem mais complexo a gente falar. Por quê? O que acontece? Quando você quebra, existem vários fatores aí. Você pode sepultar, tá? Agora, antes de falar do que fazer, são 2 pontos principais. O que quebrou, tá? Ponta, tá? Ou quebrou o dispositivo, porque ele pode quebrar só a pontinha, tá? Ou ele pode quebrar o dispositivo inteiro. A ponta hoje é muito raro quebrar, tá? Por quê? Passou por um processo, tá? Passou por um processo, dispositivos de aço. Hoje ele tem uma ponta que dificilmente ele quebra, tá? Porque é extremamente resistente, tá? E eu já expliquei em outras por quê. Porque você tem que fazer primeiro uma pressão para depois instalar. Não pode nunca começar a rosquear direto. Esse é um dos pontos que eu sei que ela não vai quebrar. Agora, por exemplo, colocou errado, quebrou a ponta. Pessoal, quebrou a ponta, sepulta e deixa ela lá, tá? É como se tivesse uma marcaçãozinha. Não vai acontecer absolutamente nada. Isso aqui é um material que ele é totalmente biocompatível com o organismo. Não vai fazer mal nenhum, tá? Agora, quebrou o parafuso, tá? Tem 2 formas. Ou você sepulta lá e deixa um tempo, ou você tenta retirar, tá? Tenta retirar, eu vou falar depois numa outra live de várias formas que a gente pode retirar. Mas se sepultar, o que vai acontecer? Você deixou lá, tá? Não vai acontecer absolutamente nada. O organismo, ele vai entender aquilo ali como um objeto que está lá. O que vai acontecer depois de uns meses? Pode acontecer 2 coisas. Pode ser que aquele dispositivo fique lá e não se mexa. Como pode acontecer também desse dispositivo ele ser expulso. O que vai acontecer? Vai começar também a inflamação local e você vai conseguir tirar facilmente.
Porque é o seguinte, o dispositivo, quando ele entra, quando você coloca, ele entra com uma pressão muito alta, tá? Então ele entra com uma quantidade de newtons altíssima, tá? Que pode ser 30, 40. Só que depois de um tempo, você vai perceber o seguinte, que essa quantidade de newtons ela cai. Tanto é que para remover, você percebe que você não faz tanta força, você remove fácil. Você pegar uma matie hoje, apertar, você tira. Então é simples de você fazer a remoção. Agora, depois de alguns meses, na hora fica difícil, tá? Desculpa, na hora é difícil, mas depois de alguns meses fica muito simples, porque você puxa. Então, depois de algum tempo, se acontecer, tá? De você fraturar, deixa lá, espera 2, 3 meses. Depois de 2, 3 meses você reavalia. Se você perceber que ele teve ali uma inflamação local, você vai ter que fazer uma incisão e tirar esse dispositivo. Não teve nada? Deixa ele sepultado lá, não vai fazer mal nenhum. O único problema da fratura é que você não vai poder mais usar aquele local para poder fazer uma nova instalação. Então você tem que deixar ele lá e vai ter que mudar depois para uma outra área de instalação, tá? Bom dia, qual é a marca que eu utilizo? Eu utilizo da Steel, tá? Essa daqui, ó. Essa aqui que eu utilizo, tá? Às vezes dá pra ler aí. Vou pôr aqui no preto que é mais fácil para ler. Uso essa, ó. Eu não sei de onde você é, Anne, tá? Mas existem alguns locais na América Latina que tem, tá bom? É a da Steel, é essa que eu uso. Então, assim, são muitos, tá? Detalhes aí, tá? Em termos de instalação do Buccal Shelf. Então, o grande segredo do Buccal Shelf é isso que eu falei para vocês, tá? Na verdade, não é um segredo, são vários, tá? Para que você tenha uma qualidade melhor de instalação. Nunca tentem instalar um Buccal Shelf sem ter, ou qualquer dispositivo, tá? Sem ter o conhecimento básico do material, sem ter o conhecimento básico de anatomia. Porque senão você vai dificultar a sua vida e vai te dar, pode te dar alguns problemas durante a instalação, tá? Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria mostrar essa parte da parte prática mesmo, tá? Para vocês entenderem como é o Buccal Shelf. Por que que hoje eu falo que o Buccal Shelf é mais tranquilo para eu fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Qual marca? Eu já falei. Tipo de anestesia, tá? Tipo de anestesia. Eu uso, tá? Normalmente eu uso ou a mepivacaína ou a articaína para poder fazer a instalação, tá? É o que eu mais utilizo no dia a dia. Por que eu gosto das duas marcas? Porque é uma região que tem muito tecido, muita mucosa. É uma região que nós vamos trabalhar aí com 99% mucosa. Não vou falar 100%, mas na prática clínica é 100%, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com mais de 90% em região de mucosa, então a anestesia tem que ter uma boa qualidade, tá? Então isso é muito importante você trabalhar uma mepivacaína ou a articaína. A anestesia tem que ser colocada ali bem realmente na região, pode anestesiar bem, é diferente do IZC. O IZC normalmente a gente anestesia muito pouco, o Buccal Shelf a gente anestesia mesmo, tá? Por quê? Porque é uma região que você tem muita mucosa e o paciente pode sentir dor. Então pode anestesiar à vontade, não tem perigo nenhum, tá? Mais perguntas tem aqui, vamos lá. IZC você usa também da Steel? Sim, eu uso da Steel também, tá? Eu só uso basicamente da Steel, só para interradiculares, que às vezes eu modifico, acabo usando um pouquinho da Vector. Por lingual, não entendi a pergunta. Você quer saber o que? Dispositivo por lingual ou anestesia? Depois você não entendi a pergunta. É possível utilizar os parafusos? Johnny, não é indicado, tá? Por quê? Se você são duas reutilizações, tá? Se você está com um paciente, imagina que você colocou um Buccal Shelf, você quer mudar o posicionamento, tá? É interessante a hora de você tirar, você observar, ver se as roscas estão íntegras, se o dispositivo está tudo íntegro. Se estiver íntegro, você mudar o posicionamento, ok, muda o posicionamento. Você reutilizar, não. Por quê? Lembra que eu mostrei agora que você tem áreas retentivas de osso? Isso você nunca vai conseguir limpar. Por mais que você ponha ultrassom, você pode fazer o que for, tá? Você não consegue limpar. E quando você vai esterilizar, você não tem a mesma esterilização que nós temos quando ela vem da empresa, tá? Ela vem por raios gama.
e você não tem isso no consultório, tá? Então você só tem esterilização por autoclave. Então não é indicado você reutilizar o dispositivo. Só se você for mudar o posicionamento, que é diferente, não é a reutilização, é a mudança de sítio de instalação, tá? Aí sim. Professor, qual da DaTstil, cabo curto ou longo para melhor? É assim, France, né? France. É o seguinte, se você entrar no Instagram, tá, desculpa, Instagram, na bio do Instagram, tem nosso Telegram. Entra no nosso Telegram, tem uma aula que eu falo exatamente sobre cabo, tá? Se você usou a chave de mão, tá? Longa ou curta. Então você vai conseguir fazer esse teste para poder saber qual que você usa, tá? Porque depende muito do tamanho da sua mão. Tem exatamente essa aula lá que é só falando sobre isso. O representante da marca em São Paulo. É DaTstil mesmo, Ronaldo. Se você entra no Instagram, você coloca lá DaTstil Pro, tá? Eu vou até marcar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu tô com o meu outro aqui, é mais fácil eu colocar aqui para você, ó, tá? DaTstil Pro. Entra na página, tá? Acabei de colocar embaixo aí, DaTstil Pro. Entra na página, tá? E aí você vai ter lá os contatos todos, tá bem? Mas se quiser me manda na mensagem que eu te mando os contatos depois. Outra pergunta. Caso paralelo à raiz do primeiro molar inferior. Érica, depende muito do osso, tá? Quando a gente fala de primeiro molar, é muito raro você conseguir. Se você tiver osso, você põe, tá? Mas não é o normal. O normal é você ter osso na distal do segundo molar, tá? Então depende do osso. O dispositivo por lingual tem que tomar muito cuidado, tá? O dispositivo por lingual, porque o dispositivo por lingual você tem ali a artéria lingual, tá? Que é muito perigosa, tá? Se você pegar ali, você pode ter sérios problemas. Então tome muito cuidado. Eu não gosto de colocar dispositivo por lingual em mandíbula, porque você tem estruturas anatômicas nobres ali, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Professor, eu fiz o curso em Recife, eu nunca tive coragem de instalar. É assim, você fez o curso, que eu falo todo curso. Se você não colocar a mão, tá? Se você não fizer, você fez meu curso em Recife, foi no curso do Guaraci, foi isso? Acho que foi desse do Guaraci. Daquela época para hoje mudou bastante, tá? Mudou bastante em termos de dispositivo, são outros dispositivos hoje, tá? Daquela época. Hoje você vai ter uma facilidade muito maior, tá? A coragem, ela vem com na verdade, quando você tem uma boa, você consegue entender bem a base, tá? E você tem confiança, você acaba tendo coragem. Se você não tem a confiança ainda, se é aquilo mesmo, você acaba tendo menos coragem, mais difícil de instalar, tá? Então tem que realmente fazer para poder ter a prática. Você só vai ter a prática, tá? Se você realizar no dia a dia. Se você não realizar, fica difícil, tá? O risco de fratura, sim, porque você tem uma quantidade maior de newtons em aço do que titânio, principalmente no buccal shelf. Hoje tem um trabalho que nós fizemos que ele vai dar uma diferença mais ou menos de 10 newtons entre titânio e aço, tá? Então hoje o titânio ele vai aguentar em torno de 44 a 45 newtons e o aço vai chegar até 58. Então você tem mais ou menos de 10 a 13 newtons de diferença de um para o outro. Quanto mais newtons aguenta, menor a chance de fratura, tá bem? Pessoal, um bom dia para todos, um bom domingo, tá? Um bom descanso e para quem for aproveitar, aproveite bem o domingo, tá bom? Pessoal, bom dia, obrigado.